Paz do Senhor, graças a Deus por mais esse privilégio, por essa rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, mais uma vez nos concede de estarmos juntos aqui para meditarmos na sua palavra. Antes de tudo, vamos começar com a oração. Se você puder dobrar os joelhos, você dobra. Se não, se você puder orar neste momento, fique à vontade. Se não puder, por meio dos seus pensamentos, você pode também orar e falar com Deus nesse momento. Então, ore comigo, se você puder. Senhor, Pai amado, Pai amoroso, Senhor, sem Ti eu nada sou, nada posso, nada faço, nada tenho. Sou dependente de Ti, pertenço a Ti. E falo como um Isaías, Senhor. Ah, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu creio e eu já recebi por meio da Sua palavra que o Senhor está tirando muitos de Padã Arã. O tempo de muitos que estão em Padã Arã, da parte do Senhor enviado, o Senhor chegou para nos retirar, para nos mandar sair de lá. Ah, Senhor, muitas vezes pensamos que lá em Padarã o Senhor se esqueceu de nós, mas o Senhor não se esquece. E o Senhor é justo e é rico em misericórdia. Nós te agradecemos desde já pelo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Em nome de Jesus, repreende o adversário de nossas almas, que quer, Senhor, tirar a palavra semeada do nosso coração, mas agora em nome de Jesus, que ele bata em retirada, em nome de Jesus. E que nenhuma das suas armadilhas prospere, Senhor, para a honra e a glória do seu santo nome. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus por estarmos aqui. Vamos ler comigo hoje em Gênesis, capítulo de número 28 e o versículo de número 1 ao 4 e depois o versículo de número 7. Se você tiver em posse da sua Bíblia ou se você puder parar para ler agora comigo, fique à vontade. Mas se você não puder fazer isso agora, você depois vai lá, dá uma conferida no texto, medita, lê e tira ali também algo que Deus ele vai falar para você, além do que o Senhor falará ao seu coração agora. Amém? Não se esqueça, leia a Bíblia, tá bom? Vamos ler comigo Gênesis capítulo 28, versículo do 1 ao 4, depois o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Versículo 7. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã Arã. Amém? Somente estes versículos para a nossa meditação agora. Aqui nós percebemos que se trata a respeito da fuga de Jacó. Depois que Jacó tomou a bênção de primogenitura, né, do seu irmão Esaú, que era o primogênito. E nós sabemos dessa história, que ele se veste, né, com pelos e ali se passa pelo seu irmão e rouba a bênção que era para o primogênito,
o seu irmão Esaú. Porém, diante dessa situação que ele se compromete, que ele se coloca, também surgem implicações, porque o seu irmão fica muito revoltado com isso, porque não tinha mais a bênção de primogenitura para ele, e Jacó adquirira no seu lugar. E então Jacó é enviado por seu pai para a terra da sua parentela, da parentela da sua mãe. E Jacó é enviado a Padã-Arã. E ele é recomendado pelo seu pai para que ele não tomasse por esposa dentre as filhas de Canaã. Porém, ele tomasse por esposa entre a parentela da sua mãe em Padã-Arã. E lá ele escolhesse uma esposa. E nós percebemos que, diante disso, o seu pai Isaque libera a bênção, né, para ele, dizendo que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, que te faça fecundo, né, e que te multiplique, que venha a ser uma multidão de povos. E quando nós lemos o versículo de número 7, nós percebemos que vendo Esaú. Esaú, vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, foram a Padã-Arã, ele viu que Jacó obedeceu ao seu pai e que foi justamente a caminho do lugar que o seu pai lhe enviara. E é justamente esse caminho, esse trajeto Padã-Arã, que nós iremos meditar sobre o que sucede na vida de Jacó, na sua ida para lá. A primeira coisa que nós percebemos é que Jacó, ele obedece. E tudo na nossa vida, né, se nós queremos ser prósperos diante do Senhor, mesmo tendo feito coisas erradas, mas se você quer consertar-se diante de Deus, comece obedecendo. Comece obedecendo a orientação, comece obedecendo os conselhos que Deus, ele levanta para nos orientar. Muitas das vezes a gente espera que o Senhor ele fale por uma profecia. Muitas das vezes nós esperamos que o Senhor ele tome alguém que nos conhece, venha até nós e fale conosco, mas o Senhor ele fala de muitas formas e de muitas maneiras. E nós percebemos aqui que a partir do conselho do seu pai, existiria ali um caminho que ele passaria e que ele iria sofrer, mas nós vemos que ele vai com a bênção. Quem obedece, mesmo que enviado por Deus a Padã-Arã, terra de que lá nós iremos pagar pelos erros que cometemos, que falhamos, que nós desobedecemos a Deus, porque bem sabemos que Jacó, pelo seu próprio nome, já diz que é ladrão, enganador. E a sua conduta foi essa. Ele roubou, ele usurpou a bênção do seu irmão. Mas Jacó, diante da orientação do seu pai, nós vemos aqui que ele obedece o seu pai. E ele vai para o lugar que o pai lhe enviou. E indo a caminho, o Senhor tem um encontro com Jacó. Glória a Deus. E nós vemos que no caminho da obediência, Deus se revela e faz promessas. Tudo começa com a obediência. Glórias a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Tudo começa com a obediência. Mesmo, volto a dizer, mesmo que você falhou, mesmo que você fez algo reprovável diante de Deus, mas você quer se retificar, você quer se restaurar, comece obedecendo. E com essa sua nova atitude em obedecer conselhos, orientação vindo da parte de Deus,
Eu abro um parêntese aqui para lhe dizer, não descarte conselhos. Conselhos bons são conselhos de Deus. Nós vemos que a palavra do Senhor, que os projetos, eles são estabelecidos por meio dos conselhos. Os reis precisavam de conselheiros, mas tem gente que muitas das vezes não acata conselho. E aí padece, sofre. Mas o Senhor, neste momento, Ele dirige a palavra para você dizendo, eu estou falando contigo. Por meio de conselhos atentos. Presta atenção, se atente. No versículo 10 nós vamos ver. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Aleluia. No caminho da obediência. Tem revelação da parte de Deus por meio de sonhos. Deus, ele se revela e fala e faz promessa. Glória ao nome de Jesus. No caminho da obediência. Aleluia. E aí nós vemos que Jacó, ele chega lá, em Padã Arã. E aí Deus se revela, fala com Jacó, faz promessas. E ali Jacó, ele percebe, depois que ele se acorda. Ele diz, quando ele desperta do sono, no versículo 16, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Glória a Deus. Deus se faz presente em meio à obediência. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos que no capítulo de número 29, Jacó ele se encontra com Raquel. E ali ele chega à parentela da sua mãe. E ali eles convidam ele para passar ali o tempo, o momento ali em família. E Jacó fica lá 30 dias e eles pedem para que ele fique mais. E Jacó, ele começa a trabalhar ali e pede por esposa a Raquel. E aí começa o processo de Deus na vida de Jacó, o tratamento de Deus. Que tratamento? De correção, de disciplina. Porque o que nós fazemos no passado, Deus ele não se esquece. O que nós fazemos no passado não vai ficar sem o seu pagamento. O que nós fazemos no passado, mesmo tendo se arrependido, nós pagaremos, nós prestaremos conta das nossas obras. O Senhor, ele requererá das nossas obras. Quer sejam boas, quer sejam más. O Senhor trará recompensa. E aqui Jacó ele começa o seu processo. Deus tratando com Jacó. Jacó começa a ser enganado pelo seu sogro. E ali ele trabalha 7 anos, quando recebe por esposa, não recebe Raquel. Recebe a Léa. E ali nós vemos que nesse momento ele vê depois que passa a noite, que foi enganado, e ali trabalha mais 7 anos. Eu falo, e o Senhor me fez entender, na verdade, o Senhor me fez entender que para nós, o Senhor ele tem preparado para cada um de nós Padã Arã. E Padã Arã,
O Senhor, ele nos envia para apagar as contas dos erros passados. O Senhor, ele nos leva a Padã Arã. Ele nos leva até lá. E lá ele nos deixa até nós aprendermos. E o Senhor, ele nos deixa lá por um tempo determinado. Há um tempo determinado de Deus na sua vida em Padã Arã. Você não vai ficar aí para sempre. Padã Arã não é terra de permanência do crente. Não. É terra de correção. É terra de disciplina, de pagar as contas. Aleluia. De tratamento de caráter, de tratamento de natureza humana. Deixar de ser carnal para ser espiritual. Deixar de ser guiado pela carne para ser guiado pelo Espírito. Deixar de enganar e passar a ser justo. O Senhor tem. Aleluia. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 29, versículo 18 a 23, depois versículo de número 25. Nós vamos ver que Jacó, ele faz tudo isso que eu disse. Ele recebe Leia no lugar de Raquel e trabalha mais 7 anos. Então dá um total de 14 anos. E aí Jacó, ele vai passando, aleluia. Vai passando os anos, vai passando o tempo. E Deus lá, com um tempo determinado. E nós vemos que no capítulo de número 30, no versículo de número 31, 32 e 39, diz assim a palavra do Senhor. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. E nós vemos no versículo de número 39, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. A bênção de Deus estava sobre Jacó. A bênção do Senhor estava sobre Jacó. Mas mesmo assim, a bênção, a prosperidade estando sobre ele, mas cada vez que ele era próspero, mais o passado vinha como um pagamento para ele. E ali o seu sogro mudava o seu salário, E nós vemos que Deus, ele não deixa despercebido, ele não passa despercebido. E no versículo de número 41, do capítulo 31, nós veremos que 10 vezes o salário de Jacó foi mudado. 10 vezes o salário de Jacó foi mudado. Mas enquanto Jacó era injustiçado, Jacó andava na justiça. Aleluia. Deus, através do seu tratamento em Padã Arã, estava surtindo o efeito no caráter de Jacó. E como é bom diante de Deus. Aleluia. Como Deus se agrada quando ele leva o crente para Padã Arã. E lá em Padã Arã, o tratamento, a correção, a disciplina está surtindo o efeito. Aleluia. Glória a Deus. Porque enquanto ele era injustiçado, ele andava na justiça com o seu sogro. Ele andava na verdade com o seu sogro. Aleluia. E nós vemos aqui que Deus, ele não é injusto. Deus não é injusto. Labão estava assim sendo ali, estava sendo utilizado para tratar Jacó, mas a injustiça não prevalece diante de Deus. Quem trata com injustiça receberá injustiça também. Receberá o seu devido pagamento. E nós vemos que o Senhor, ele chega ao tempo de tirar Jacó de Padã Arã. E nós vemos em Gênesis capítulo 31 e o versículo de número 3. Leia comigo, se você puder. Diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais
e a tua parentela, e eu serei contigo. Aleluia. Eu encerro aqui a mensagem dizendo para muitos que estão em Padã Arã, sendo tratado por Deus. Chegou o tempo de muitos o Senhor tirar de Padã Arã. O Senhor tirar de Padã Arã e levar de volta para a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, que o Senhor não nos deixa morrer e não nos deixa sofrer somente a injustiça. Chega o tempo da justiça diante de Deus. Chega o tempo de Deus julgar a nossa causa. Chega o tempo de Deus agir com a sua justiça na nossa causa. E o tempo de Deus chegou para você. Aleluia. Agora tem outros que estão ainda em Padã Arã, que o Senhor quer tirar, mas o tratamento ainda não está surtindo o efeito que Deus espera. O tratamento em Padã Arã ainda não está surtindo o efeito esperado por Deus. Mas o Senhor quer te tirar. Ele está vendo o teu lamento, Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo as noites escuras, Ele está vendo tudo. Mas nós precisamos surtir o efeito esperado por Deus. Sabe quanto tempo Jacó passou? Não é para desanimar, mas cada um, Deus tem um tempo determinado. Para cada um, Deus tem um tempo determinado em Padã Arã. Uns precisam passar 2 anos. Outros precisam passar 1 ano. Outros precisam passar 6 meses. Outros precisam apenas de 1 mês. Outros precisam de 20 anos, como Jacó. Aleluias. Mas chega o tempo determinado. E o tempo determinado de Deus, para muitos, chegou. Deus vai te tirar hoje, agora, de Padã Arã. Porque o tempo dele chegou. E o que ele esperava que surtisse efeito foi alcançado na tua vida. Deus te avaliou e ele viu que você se enquadra naquilo que ele esperava que surtisse efeito. E eu quero orar, agradecendo ao Senhor por este privilégio, por esta oportunidade que ele nos concede por meio da sua palavra gloriosa, que queima no nosso coração e que nos revigora. Deus é bom em todo o tempo e Ele sabe cuidar de cada um dos seus filhos. Oremos ao Senhor. E se você que está em Padã Arã e além de Padã Arã, você está longe da presença de Deus, volte agora. Volte agora, agora. Venha para Jesus agora. Jesus te convida, Jesus te chama e Ele quer te tirar de Padã Arã. O Senhor quer te tirar. Glória ao nome do Senhor. Oremos. Senhor, meu Pai, como é bom, Senhor, ouvir a sua voz. Como é maravilhoso ouvir o Senhor falar conosco. Meu Deus, nos ajude a surtir o efeito que o Senhor espera de nós em Padã Arã. Em seu santo nome, eu te agradeço por tudo e faça-se a sua vontade em nós, para a honra e a glória de seu santo nome, e esta vida que está se entregando agora para ti. Firma ali nos seus caminhos, Senhor, e sustenta em suas mãos e tira de Padã Arã. Em nome de Jesus, faça-se a sua vontade na vida dele, na vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.